Olá, meu nome é Patrícia e nessa série de vídeos estamos falando sobre as reações aldólicas e de condensação de compostos carbonílicos. No vídeo anterior, vimos o mecanismo e algumas características desse tipo de reação. Falamos em maiores detalhes das reações de autocondensação. Nesse vídeo, o segundo da série, falaremos sobre as reações cruzadas, ou seja, entre compostos diferentes. Quando se utilizam dois compostos carbonilados distintos, um como eletrófilo e o outro como nucleófilo, na forma de enol, enolato ou derivado, em reações aldólicas, muitos produtos podem ser formados se não forem tomadas precauções. Olhemos um exemplo. Aqui, ambos os aldeídos são enolizáveis e podem levar ao enolato. Além disso, ambos podem ser atacados como eletrófilo, pois possuem eletrofilicidade similar. Isso gera várias combinações possíveis de nucleófilo e eletrófilo. Além disso, podemos considerar ainda os produtos de desidratação. Bom, deu para perceber que, sem planejamento, esse tipo de reação leva a uma complexa mistura de produtos. No entanto, com planejamento, um resultado mais eficiente pode ser obtido e pode-se dirigir para a formação de um produto majoritário. Vejamos um exemplo que levaria a uma reação bem-sucedida. O aldeído mostrado é não enolizável, ou seja, ele não possui hidrogênio alfa, sendo assim ele não será desprotonado e não gerará um nucleófilo, ele só pode agir como eletrófilo. É importante, então, que esse composto carbonílico seja mais eletrofílico do que o outro. Assim, uma vez gerado o enol ou o enolato no meio, ele preferirá atacar o aldeído. Por outro lado, a cetona mostrada é enolizável, mas possui somente um lado enolizável, gerando apenas um enolato possível. E é menos eletrofílica do que o aldeído em questão. Esse exemplo específico é um exemplo de reação de Claisen-Schmidt, uma reação aldólica entre um aldeído aromático e, portanto, não enolizável, e uma cetona. Repare que, nesse exemplo, a desidratação ocorre em alta extensão, levando ao produto final conjugado. Isso ocorre pois o produto tem vasta conjugação, do sistema aromático até a carbonila. A reação como um todo é, então, chamada de condensação de Claisen-Schmidt. Vejamos, passo a passo, mais um exemplo com o mecanismo. Quando os dois compostos mostrados são submetidos a um meio básico, somente a cetona pode ser enolizada. E ela pode ser enolizada somente em um dos lados, não havendo competição entre a formação de enolato cinético e termodinâmico. O enolato formado age como nucleófilo e ataca a carbonila do aldeído, que é mais eletrofílico. Isso gera um aduto aldólico após a protonação pelo meio. Como o meio está básico, um próton do aduto pode ser retirado, gerando um enolato. A carga negativa formada é capaz de expulsar o grupo OH- através de mecanismo E1Cb, formando o produto desidratado de condensação. Esse é o produto favorecido pelo grau de conjugação apresentado. Ok, mas e se usarmos uma cetona não enolizável como essa e um aldeído enolizável como esse? O que acontece? Bem, o problema aqui é que somente o aldeído é enolizável e ele também é a espécie mais eletrofílica no meio. Sendo assim, preferirá reagir em autocondensação, não levando à produção majoritária do produto de condensação cruzada desenhado anteriormente. A cetona do exemplo é ainda menos eletrofílica do que cetonas normais, por ser duplamente conjugada com dois anéis aromáticos. Apesar de mais complicado, a utilização de aldeídos enolizáveis pode levar a procedimentos eficientes, caso sejam tomados alguns cuidados. Por exemplo, se for uma reação entre uma cetona e um aldeído e ambos forem enolizáveis e se deseja que a cetona seja o nucleófilo. Isso pode ser feito apesar da maior acidez do hidrogênio alfa do aldeído. Mas para isso, eles não podem ser adicionados juntos ao meio reacional. Olhemos então como realizar esse procedimento. Mas antes, observemos a vidraria
e demais aparatos necessários. Para gerar o enolato dessa acetona, precisa-se de uma base forte e não nucleofílica, por exemplo, LDA, da qual já falamos em outros vídeos. Para gerar o LDA in situ, deve-se ter um sistema anidro com atmosfera inerte e com solvente aprótico como o THF. A atmosfera inerte é garantida pela saturação do meio com gases inertes como argônio ou nitrogênio. No caso do LDA, a temperatura da reação é geralmente bem baixa, em torno de menos 78 graus. Só por curiosidade, essa temperatura pode ser atingida com banho de gelo seco em etanol ou acetona. Esse banho deve ser colocado em uma vasilha em volta do balão reacional, como mostrado no desenho. Podemos observar a sua aparência na animação que está sendo mostrada. Uma vez que o LDA tenha sido gerado, a acetona pode ser colocada no meio reacional, geralmente em adição lenta e ainda com temperatura baixa. Ela pode ser adicionada com uma seringa, através do septo colocado em uma das bocas do balão. Como a base é forte, toda a acetona gera o enolato correspondente e não há chance de autocondensação. Uma solução do aldeído em THF anidro pode ser então gotejada lentamente sobre o enolato formado. Assim, cada gota do aldeído é atacada prontamente pelo enolato já no meio. Não se dá chances de o aldeído ser desprotonado e realizar a autocondensação. Como o meio é aprótico, devido à utilização de LDA lá no início e à necessidade de manutenção do enolato, somente no final da reação a água pode ser adicionada, o que leva à protonação do produto. Pode-se também fazer o contrário desse procedimento, adicionar a solução de enolato sobre um balão contendo o aldeído diluído. Mas, em qualquer um dos casos, a adição sempre deve ser lenta e o meio anidro e aprótico deve ser mantido. Se o composto carbonílico que se deseja ser o nucleófilo for um aldeído, essa estratégia não funciona. Por ser muito eletrofílico, o enolato que vai se formando já reage com o aldeído ainda na forma carbonílica, mesmo com bases muito fortes como o LDA. Uma estratégia mais segura é transformar o aldeído em uma espécie nucleofílica similar a um enol ou a um enolato. Pode-se, por exemplo, transformar o aldeído em seu silil-enol éter correspondente, ou em uma enamina, ou ainda em uma imina e depois realizar a desprotonação e formar um azenolato. Vejamos um exemplo. O aldeído mostrado é primeiro convertido ao silil-enol éter através de metodologia já comentada em outra série de vídeos, usando uma base fraca, que converte lentamente o aldeído a seu enolato, mas devido à forte ligação oxigênio-silício, ele é logo capturado, formando o silil-enol éter. Esse não reage com o aldeído ainda sendo convertido, pois ele é pouco nucleofílico, precisa de catálise de ácido de Lewis para reagir. Depois de formado o silil-enol éter, ele pode ser reagido com outro composto carbonílico, que pode ser outro aldeído, inclusive. Para que a reação ocorra, um ácido de Lewis deve-se catalisar a reação. Nesse exemplo, há a possibilidade de se controlar para não haver a desidratação, e a reação consegue ser parada no aduto aldólico com alta eficiência. Conforme comentado, o aldeído pode também ser transformado em sua correspondente imina por reação com uma amina primária. A imina é menos eletrofílica e pode ser desprotonada por base forte sem autocondensar, gerando o azenolato. Após a sua utilização como nucleófilo, a imina pode ser convertida novamente em aldeído, se esse for o desejo. Pode haver ainda a desidratação, levando ao produto de condensação cruzada. Bem, no próximo vídeo dessa série, falaremos de mais tipos de eletrófilos e nucleófilos em diferentes combinações e com estratégias distintas para obter alta eficiência em reações de condensação. Bons estudos!